Chegamos à colheita entre Netuno e Vênus no dia 3 de novembro. E aí, será que os resultados serão suficientes ou tudo não passou de um sonho? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Antes da gente mergulhar no auge, na oposição, eu vou deixar o vídeo aqui da quadratura para quem não assistiu entender as energias que estavam desenhadas durante o momento em que começou a desenvolver, os potenciais entre Netuno e Vênus, que agora chega ao auge. E os temas da Vênus, como eu gosto sempre de relembrar, a Vênus representa amores, finanças, parcerias, acordos, relacionamentos em geral, senso de beleza, senso de estética, moda, tá muito ligado à cultura, aquilo que é tido como belo, como refinado, como diplomático, harmonioso, todas esses potenciais de Vênus, e além disso ela carrega também uma sementinha de ruptura, de rebeldia que vem de Urano, de quem é filha. A Vênus é muito importante. Quanto mais a gente entende das questões que ela representa, dos relacionamentos, melhor a gente tende a lidar com essas áreas da vida. Já o Netuno, o rei dos mares, como era chamado antigamente, vem com a diluição, com as ilusões, com as miragens, com as fantasias, com tudo aquilo que toca. Ele tem o potencial muito sensível, muito empático, de amor incondicional, afinal rege peixes, de transcendência, da gente se conectar com algo muito maior, ou melhor, da gente se fundir a algo muito maior do que nós mesmos, além desse mundo, além das questões materiais. Só que para isso a gente precisa aprender a lidar com as ilusões, com as miragens, com as enganações que ele costuma lançar para a gente. Então é muito importante considerar como que a gente vai lidar com essas energias de Netuno. Netuno, pela sabedoria grega, era Poseidon, então ele teve a ambição de governar o reino dos mares, mas também o reino da terra, onde Saturno era o rei. Depois de destronar Saturno, ele queria governar. Só depois é que ele percebeu que seria demais e não daria conta, e de que o reino dos mares, as criaturas, o subjetivo ali dos oceanos profundos, a sensibilidade, tudo aquilo fazia mais sentido para ele. Mas ele teve essa ambição e a partir dali vem esse potencial de enganação, de ilusão, das vezes a gente achar que consegue muita coisa e não consegue. E aí quando ele se percebe que não vai dar conta, ele chama Júpiter e deixa Júpiter reinando na Terra, no concreto ali, até por isso que o Netuno está em queda em Capricórnio e volta a reinar nos reinos dos mares, onde ele consegue lidar melhor com as energias ali. E para lidar com Netuno, a gente tem que lembrar que não podemos perder o contato com a própria realidade. É possível sonhar, mas sem tirar os pés do chão. Porque a partir do momento que a gente deslumbra demais e vai para o fantástico, tudo é muito prazeroso, tudo é muito gostoso no reino de Netuno. Nos entorpecimentos, na fantasia da gente achar que as coisas acontecem num estalar de dedos, num passe de mágica. Então tudo fica muito gostoso ali. Faz um teste, Senta um tempo e fica só imaginando a sua vida, imaginando como as coisas vão ser. Isso é muito importante, É indispensável que se faça isso. Mas quando o Netuno é ativado, Ou seja, quando tem ali um trânsito, ou se a pessoa já tiver um Netuno muito forte no mapa, ou muitos planetas em peixes também, que é o signo que ele rege, ela vai para o fantástico, para a fuga, para o escapismo. E aquilo que inicialmente era uma visualização de algo que ela queria realizar se torna uma ilusão, se torna uma miragem,
né? Então ela passa a viver muitas vezes desse mundo e esquece de cuidar da própria vida e perde o contato. Então, se a gente está falando de Vênus, a gente está falando de finanças, por exemplo, ou de relacionamentos, e começar a deslumbrar demais nessas áreas, pode ser que agora, né, com o auge, representado pela oposição, né, que é o aspecto ali de tensão em que a gente oscila de um lado para o outro até ter os resultados, que traz tudo isso à tona, a gente pode se frustrar muito a partir do momento que vê que aquilo que foi fantasiado não vai se tornar realidade. Ou se perdeu demais na fantasia e esqueceu de cuidar das questões práticas, das questões que realmente importavam, embarcando nessa ilusão. E ali, muitas vezes perdeu dinheiro, perdeu relações, perdeu um monte de coisa, porque agora tudo vai ser diluído. É muito importante, né? Eu falei bastante disso nos vídeos anteriores, tanto da conjunção que aconteceu no dia 15 de fevereiro, tanto da quadratura no dia 4 de maio, porque era preciso ter os radares ligados a 1000% para a gente não se perder, né? Eu costumo falar que quando a gente vai envolver o Netuno, é aquela viagem, né, atravessando ali o oceano, mas precisa ter a estrutura, né, um barco ali, uma embarcação que consiga fazer a viagem, os equipamentos necessários, a bússola, né, os radares, para não se perder, e a firmeza do guerreiro, porque as correntes, né, as intempéries ali do mar jogam muitas vezes as embarcações para fora da rota e ali é que se perde. Então essa é a metáfora para que quando visualizar algo, por mais que seja, né, na base da sensibilidade, na base da intuição, é preciso manter o curso firme, né, a direção ali, o mapa, de acordo com o que foi traçado a rota, para não se perder. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Essa é a mandala do momento em que Netuno e Vênus formam um aspecto de oposição, marcando o auge, a colheita do ciclo, né? Acontecendo no dia 3 de novembro, às 19h05 do horário de Brasília, mapa traçado aqui mais uma vez para contagem. Netuno a 25 graus retrógrado ainda de Peixes, fazendo a oposição a Vênus a 25 graus de Virgem, né? A Vênus chegando ali nos graus finais de Virgem. Em breve ela vai ingressar em Libra, né, e dar um descanso aí pra gente das exigências, dos ideais de perfeccionismo, crítica que o signo de Virgem traz para o campo dos relacionamentos. Porém, agora a gente precisa lidar com esse auge, né? Então, o aspecto de oposição é um aspecto que joga os temas da Vênus de um lado para o outro, oscilando muitas vezes aqui entre o ceticismo de Virgem, né, entre o detalhe, o apego, a crítica, né, o olhar que está sempre focado naquilo que não está sendo feito para consertar, para aprimorar, para melhorar, mas vem sempre carregado da crítica. E do outro lado está o Netuno diluindo, né, dissolvendo tudo, fazendo uma espécie de transcendência, né? Às vezes aquilo que a gente veio trabalhando ao longo desse período, desse ciclo, iniciado no dia 15 de fevereiro, pode ter simplesmente, né, ter sido um sonho, como eu falei na abertura. Nada não passou de um sonho gostoso, e agora a gente vê que nas relações, parcerias, acordos, finanças, amores, o Netuno diluiu tudo, porque isso é um dos efeitos dele, né? E a gente fica com aquela sensação de que tudo foi em vão, ou de que tudo foi uma ilusão. E aí que tá, né? Como que a gente lida com as frustrações nesse momento? Se por um lado eu tenho uma energia que está focada mais na questão terra, né? Porque o signo de Virgem é do elemento terra, então envolve as questões mais objetivas, mais práticas, né? Às vezes é até objetivo demais. Daí vem às vezes a crítica, vem toda essa energia. Do outro lado estão os oceanos quase infinitos que o signo de Peixes representa, e o seu próprio regente, né? Então, às vezes a gente tá mais cético em relação a essas miragens, né? Principalmente agora com os resultados vindo à tona, e às vezes a gente embarca nas miragens mesmo, no mundo fantástico, e ali se perde.
E quando isso acontece, a gente não consegue chegar onde deveria. Eu falei muito dessas questões no vídeo da quadratura também. Então é importante resgatar tudo isso. É importante ter em mente que agora o resultado, por mais que não tenha sido aquele que a gente estava esperando, aquilo que a gente queria que viesse à tona, né? A colheita não foi aquilo que estava sendo esperado, mas a gente ainda precisa lidar com esses resultados, com tudo que precisa ser realizado ainda, ou melhor, com tudo que ainda pode ser realizado dentro desse ciclo. Como eu já falei várias vezes, né? A questão do Netuno, o Netuno não é negativo. A gente precisa também ir além desse pensamento que muitas vezes é dual, né? Polar, é polarizado. É bom ou é ruim, né? É bem ou é mal. Então a gente precisa ir além disso, porque com o Netuno a gente tem outras oportunidades que podem ser consideradas, que precisam, né, serem trabalhadas para a gente alcançar os resultados, como a própria fantasia, conexão com algo maior, né, além desse mundo. Se no signo de Virgem a gente fica muito focado na materialidade, assim como todos os signos de terra, do outro lado a gente pode se fundir, né, se perder na imensidão quase infinita, né, do universo, se fundir a algo maior. Então trazer para os relacionamentos esse toque mais sensível, esse toque do amor incondicional, de algo que vai além da simples função que o relacionamento cumpre às vezes, né? E aí não estou falando de relacionamentos amorosos, estou falando de qualquer relação. Tudo isso tem a possibilidade desde que a gente lide com as ilusões. Aí a gente vê que o Netuno está formando um trígono com a Lua, que também está em Câncer. Mais sensibilidade, né? Do signo de Câncer é o signo que a Lua rege. Tem também a empatia, a capacidade da gente dar um toque mais sensível, de nutrir, de proteção, de acolhimento, de tudo que é necessário para fazer com que o emocional se desenvolva. Mas é um trígono, é uma fluência. Eu sempre falo que quando a gente tem Netuno e Lua, a gente também pode se conectar com o sagrado interior, para lembrar que a gente pode ir além, né? A gente tem que lidar com a materialidade, com o mundo como ele é, das coisas todas, como eu sempre falo aqui, né? Não adianta tentar negar aquilo que está manifestado, né? Principalmente o plano denso da matéria, mas quando há esses aspectos, a gente precisa lembrar também que há coisas além desse mundo. E essas coisas, seja, né, independente aí do nome, que eu chamo de sagrado interior ou todo, seja o universo, Deus, o divino, orixá, não importa o nome. O que importa é conectar com essa fonte. Por quê? Porque além do trígono, que é uma energia fluente, que eu já falei várias vezes, né? A gente precisa tomar iniciativa para colher os benefícios do trígono. Mas tem um sexto também de Lua aqui, ó, com Vênus, né? Uma energia forte. Toda essa energia, né, da Lua está favorecendo também os temas de Vênus neste momento e que pode trazer à tona frustrações, desilusões, né? Principalmente se não prestou atenção no que eu falei desde o início do ciclo, para não criar ilusões, para checar sempre qual que é o patamar que está, qual degrau, onde está, ver a própria realidade. Não é a realidade dos jornais, das televisões, etc. É o que você tem de fato em relação aos temas da Vênus, né? Inclusive o dinheiro. Mas o que você tem ali e onde você quer chegar, quais os recursos que você pode utilizar, mas não perdendo o referencial. É sonhar, mas mantendo ainda o contato com a própria realidade, mantendo os pés na terra. Porque se deslumbrar demais e não souber lidar com essa força do Netuno, que ela não tem limite, é quase ilimitada, não tem limite. Né, não se limita muito facilmente. Né, para chegar no limite, às vezes, de fugas, de entorpecimento, vai levar anos até que a gente desperte para isso. E todo esse potencial está ajudando a Vênus. Né, porque além dessa oposição, que é um desafio, também tem o sexto com a Lua, que pode trazer esse lado mais das energias femininas da Lua, subjetivo, de Câncer, né?
ajudando inclusive os temas da Vênus ali. Às vezes essa sensibilidade toda vai ser desafiadora, vai, porque com o Netuno por si só já seria sensível, então com a Lua torna ainda mais. É preciso trabalhar isso, é preciso dar uma certa vazão. E a gente vê também aqui que o trígono entre Urano e Vênus está muito forte ainda, né? Cerca de 4 graus, e tem todo esse potencial de ruptura, de rebeldia, de transgressão, de ir além, né, de causar mudanças nos temas que a Vênus representa. O Mercúrio também forma um sexto com a Vênus, então as ideias, os pensamentos, tudo isso está, né, um dia ali de muita energia, na sexta-feira, no dia 3. Eu, inclusive, falei sobre isso na agenda, que a gente precisava ter uma certa atenção. A gente vê que o próprio ciclo entre Sol e Júpiter, né, estão distanciando um pouco, mas ainda estão em oposição também, né, porque o auge aconteceu às 2 da manhã, se não me engano, né, nessa madrugada. Então, hoje, né, no dia 3 aqui, então no dia 3 é um dia de muitas colheitas, muitos resultados, envolvendo temas que eu falei isso também no vídeo do Sol-Júpiter, que podem dificultar, né, dependendo se a fé for exagerada, ou se essas miragens, né, se embarcar nas ilusões, na névoa que causa entorpecimento de Netuno, então dificilmente poderia... né? Isso poderia representar os desafios aí. A frustração me parece ser muito palpável olhando essa mandala. Então é preciso ter muito zelo aí, os radares ligados a 1000% para lidar com essas energias. O ascendente caindo a 25 graus de Touro, então dá uma aterrada, né? Mais uma, porque a Vênus também passando em Virgem, né? Quando teve esse auge, também ajuda. E pede objetividade, praticidade, foco na materialidade. Aquilo que eu falei, né? Vamos tentar manter os pés no chão. As habilidades, a busca por segurança, né? Por sustento, que o touro representa muito, é importante. Assim como se manter firme, né? Ter resiliência, persistindo naquilo que o resultado, às vezes... não foi o esperado, mas tem que persistir, porque o ciclo ainda continua, né? Isso não é o fim. É o ponto mais alto, né? O ápice, mas ainda não é o fim. Então dá tempo de fazer muita coisa se tiver essa resiliência. E lá no meio do céu, a 28 graus, está o signo de Aquário. Também é uma energia que aqui vai ser diferente, porque é um signo do elemento ar, mas pede que a gente tenha... né, foco ali nos coletivos, né, principalmente na vida pública, carreira e profissão. Olhe para os coletivos, para os grupos dos quais a gente faz parte. Tenha essa visão mais benéfica, né, de beneficiar essas áreas de amor fraternal que o Aquário representa. Ou de inovação, ou de tecnologia. Com o Aquário a gente só tem que estar de olho no potencial de imposição, às vezes tirânico, que ele traz. O ideal que ele carrega, às vezes quer impor goela abaixo. Então isso é muito importante prestar atenção, porque se a gente tem de um lado essa energia toda falando sobre miragens, sobre confusões, às vezes esses ideais que vêm da bússola, né, do norte aqui, para onde essa mandala está apontando, podem representar a própria ilusão. Então eu crio uma visão, né? Uma visão a princípio que vai beneficiar as pessoas, na minha crença. Eu crio essa ilusão e eu quero impor isso, fazer com que as pessoas sigam a qualquer custo. Fora isso, tenho também um quê de excentricidade, de inovação, de progresso, né, de tecnologia, como eu falei. Tudo isso pode ser útil aí implementar no que tiver em desenvolvimento nos temas da Vênus, para ajudar também nos resultados. E é tudo isso que eu vejo nessa mandala, né? Espero que seja útil aí para todo mundo e que a gente consiga alcançar todos os nossos sonhos, mas também lidando com as energias da materialidade onde nós estamos, do plano denso, porque só assim a gente consegue realizar tudo que a gente sonha. Além do auge entre Netuno e Vênus, a gente viu também essa semana que no mesmo dia acontece o auge entre Sol e Júpiter.
Então são Netuno e Júpiter têm uma certa similaridade. O Júpiter fala sobre fé, sobre religião e o Netuno sobre espiritualidade. Então, às vezes, é importante também prestar atenção de como está essa crença. A ilusão, a miragem pode fazer com que a gente acredite, né, tenha fé de que vai dar certo, mas é algo que não se sustenta, é algo que está pairando aqui no mundo imaginário, no mundo mental da fantasia, e quando essa bolha estoura é que aí vem a dor, né, às vezes da frustração, às vezes a pessoa não querer mais tentar, não querer sair do lugar, porque aquilo foi muito forte e diluiu, né? Esse efeito de diluir, né? Tudo aquilo que passar pelo trânsito de Netuno simplesmente esvai, né? É como uma água ali que vai lavando até que não sobra mais nada. A fé e esse potencial do Netuno de fantasia precisam ser muito bem trabalhados no momento do auge. Não é que precisa ser assim para sempre, mas pelo menos no momento do auge, como os dois chegam, né, à colheita, ao resultado ao mesmo tempo, é importante prestar atenção. Daí trazer a clareza do Sol. E não só isso, mas também zelar pelo emocional que aparece ali em trígono com o Netuno, mas em sextil com a Vênus. Se a coisa ficar sensível demais, pode ser que atrapalhe o campo, né, dos temas ali da Vênus. Então é muito importante também zelar por isso. A Vênus está em Virgem, o que traz para ela já um tom de ceticismo que pode ajudar também durante esse momento. E o ascendente também caiu em Touro, né, pedindo que a gente mantenha aquilo que eu tô falando, né? O contato com a própria realidade, né? Mas a realidade tá acontecendo guerra, tá acontecendo não sei o quê. Eu tô falando da própria realidade, de onde cada um de nós está nessa jornada. Não importa se é o primeiro ou o último degrau, o importante é reconhecer onde a gente tá. Para a gente chegar a algum lugar, a gente tem que partir de algum ponto. E esse ponto de partida é que geralmente é ignorado por conta das fantasias. Às vezes eu quero chegar em algum lugar e esse lugar me parece muito mais prazeroso, me parece muito mais agradável do lugar que eu estou hoje, da posição que eu estou hoje. Então eu começo a ignorar onde eu estou. O problema disso é, quando acontece um aspecto igual está acontecendo agora, o risco de diluir tudo isso é muito grande e gerar frustração. Aí não vai conseguir nem chegar, porque vai falar assim, nossa, eu quebrei a cara, eu não quero mais sonhar, eu não quero acreditar em nada. Então é por isso que precisa ter em vista de onde está partindo, né? Qualquer viagem assim, vou fazer uma outra metáfora, né? A gente não sai do nada para ir para onde a gente quer chegar, a gente sai de algum ponto, de uma estação, de uma rodoviária, né? De um aeroporto, de qualquer lugar, mas tem um ponto de onde a gente parte e esse ponto é muito importante, porque senão a gente perde ali a condução e não chega no destino final. Essa é mais ou menos esse pensamento que precisa ser mantido aí para trabalhar legal com essas energias. E também vamos lembrar, tudo começa no mental. Sonhar é muito importante, né? A gente não realiza nada se não tiver sonhos. Assim como o primeiro princípio hermético diz que tudo é mente, né? O todo é mente, o universo é mental. Ou seja, tudo começa no plano das ideias. Todas as invenções, todas as construções começaram na cabeça de alguém. A diferença é que no mundo em que nós estamos, imaginar não é o suficiente. Talvez lá no plano astral já seja o suficiente, né? A gente pensa e de imediato cria ali alguma coisa. Mas aqui a gente precisa da visão para saber, né, para ter esse norte para onde a gente quer chegar, mas a gente precisa trabalhar na materialidade, no plano denso a partir das ações. A mente é muito importante, o sonho é muito importante porque isso motiva, isso move a gente, né? Cria aquela força para impulsionar para frente. Só que de nada adianta se só for uma miragem, se for só um sonho. Então é preciso aplicar energia no intuito de modificar as condições, né? De moldar mesmo o plano material, né? A partir da ação, a partir das atitudes, da força guerreira interior que é representada pelo Marte, que não está em aspecto, mas a gente tem que lembrar que é assim que a gente vai modificar.
Então não adianta eu ficar pensando, eu vou esculpir, né? Eu vou fazer uma escultura e ficar só pensando, porque a mente não vai conseguir lapidar. Eu preciso pegar as ferramentas, mãos à obra e usar ali a precisão, várias habilidades, mas eu preciso agir, né, tomar uma atitude para modificar aquela pedra, para extrair dela a minha visão, meu sonho, realizar aquela fantasia, aquilo que eu imaginei no mundo material. E vale a pena lembrar que o auge não é o momento do fim do ciclo, né? A gente tem até o dia 19 de janeiro, quando começa a finalização, e o novo ciclo só acontece no dia 3 de abril de 2024. Então a gente tem até lá para aproveitar os potenciais e usar favoravelmente a intuição, a sensibilidade, as dádivas de Netuno, né? Tudo aquilo que ele pode trazer para a gente, potencial muito criativo, né? Muito sensível, que pode ser usado de diversas formas. E vou lembrar mais uma vez de conexão com algo maior, com algo que está além desse plano e que anima todos nós. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre as energias do Netuno ou do trânsito aí no seu mapa natal, tem o link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.